E aí, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com o meu amigo Guitardo para trocar uma ideia sobre um assunto que é bem interessante, né? Que são coisas que a gente acaba assistindo, né? Ou tomando conhecimento que acabam afetando de forma negativa, né? E tem coisas aí que, se dependesse de mim, eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e ter evitado de ter visto algumas coisas, eu evitaria, né? Então eu já vou passar aqui a bola pro Guitarra para ele dar o primeiro exemplo, né, de uma situação como esta, né, com você, Guitarra. Tinha uma época lá que eu jogava um jogo aí, vou aproveitar para contar aí, chamado, que eu até comentei num outro podcast ali com o Oswaldo, L.A. Noire, né? Que é um jogo de suspense lá pro Xbox 360. E esse jogo, como eu cheguei a comentar com o Oswaldo naquele podcast, ele trata de vários crimes que realmente aconteceram lá nos Estados Unidos, lá na década de 40, né? E eu percebia, né, que eu jogava com legenda em inglês, e eles sempre faziam menção ao tal de caso lá da Alha Negra, né? Talvez aí algum inscrito aí do Oswaldo que conhece esse caso aí, se tiver alguma coisa relacionada que lembre também e conhecer esse caso, pode até comentar também. E eu ficava com o pé, com a pulga atrás da orelha. Eu falei, mas por que é isso, né? E até às vezes em algumas análises sobre o jogo, eu falava, porque aquele negócio lá da Elizabeth Short, não sei o quê. Pô, e isso que eu jogando o jogo lá era 3 da manhã, e o jogo tinha umas missões grandes, né? Tinha umas missões lá que era 50 minutos pra você resolver tudo ali, né? Dentro de apenas de uma missão, né? E nisso, era tarde, eu tava cansado já de jogar, falei, não, chega por hoje, né? Já resolvi essa missão que foi complicada, amanhã eu continuo a jogar. Mas é que fica aquilo na cabeça, né? Às vezes os jogos trazem umas curiosidades, né? Pô, e aí no que eu vou ver lá, esse negócio aí da Elizabeth Short lá, pesquisei, descobri que é um crime macabro aí, que aconteceu nos Estados Unidos, né? Não vou dar spoiler aqui também, né? Porque é um próximo meio pesado pra ficar falando. E, pô, mas um crime assim que nunca descobriram quem foi o responsável, né, pela barbaridade que aconteceu com a mulher ali. E se vocês forem aí em outros canais de YouTube, que tem, acho que assustador.com, ou tem uns canais aí que falam de crimes e de coisas misteriosas e bizarras, né, e eles comentam em detalhes isso aí, mas tome cuidado se for ver. De preferência, se quiser saber sobre isso, veja ou pesquise na internet de dia, né. Porque, pô, eu fui ver isso de madrugada e fiquei aterrorizado, pô. Lembro que eu queria ir no banheiro depois, antes de dormir, né? Queria, pelo menos, né? Desculpa falar assim, mas queria fazer xixi lá. Pô, mas eu ficava com medo, assim. Eu ia abrir a porta do quarto e ficava olhando pro corredor, né? Que tava escuro, era de noite, ficava olhando pro corredor com medo aí, que saísse alguma coisa do escuro ali. Pô, é tenso, né? Eu lembro que eu ia, aí acendia a luz rapidão do banheiro lá, me cagando de medo ali, né? E peguei, fui rapidão, fechei a porta e tentei dormir. Pô, mas aí a hora que eu tentava dormir, aí me voltava lá, cenas do crime, como é que tinha acontecido, pô, foi tenso, né? E também para não ficar me alongando muito, né? Quem quiser, como eu falei, tiver curiosidade sobre a respeito disso, pode dar uma pesquisada depois. Eu deixo também para o Oswaldo contar alguma experiência que ele teve com isso aí, que foi algo que aterrorizante, que atrapalhou ele. Com você, Oswaldo. Ah, sim, tem uma que hoje eu já superei, assim, né? Mas me atormentou por anos, né? Essa história que eu vou narrar aqui para vocês, né? Eu lembro que foi em 96, 97 por aí, né? Já faz um bom tempo, né? E na ocasião eu era pré-adolescente. Eu lembro que eu fui passar férias, né, no interior, né, daqui de São Paulo, na casa de um primo meu. E nessa época tava bem no começo, né, da internet, né, de escada. E nessa época eu também nem tinha computador ainda em casa, né? E meu primo já tinha, então era uma grande novidade, né? Aí, tanto que ele até fala, pô, de noite, quando todo mundo estiver dormindo, eu vou te mostrar lá, né, umas fotos de putaria, né, que eu salvei no disquete. Aí, tá bom, aí quando todo mundo tava dormindo, né, aí ele, vamos ver aqui, puta, mostrou, né, uma pá de foto lá, né, de mulher gostosa pra caralho, né. E nessa época aí, né, quando a gente tá com os hormônios à flor da pele, putz, a gente ficava louco lá, né? Aí tinha umas fotos mais pesadas, né, de sexo explícito, né. Até então tava legal pra caraca, né.
Aí esse meu primo ele fala: ah, putz, Oswaldo, tem que te mostrar aqui um outro disquete, umas fotos aqui, ó. Aí o cara me abre e não me falou nada, né, do que se tratava. Quando ele abriu a primeira foto, já era uma imagem de um dos integrantes dos Mamonas Assassinas, todo mutilado, né? Para quem não sabe, né, esse grupo Mamonas Assassinas sofreu um acidente de avião, né, naquela ocasião, e morreram todos os integrantes, né? E alguém lá, né, que tirou as fotos, lá, pode ser que seja da perícia e tal, e acabou vazando na internet, né? E esse meu primo tinha salvo ela. Nossa, mas foi algo assim chocante, né? Puta, fiquei traumatizado assim, né? E ele: ah, Oswaldo, olha, esse daqui é o baterista lá, perdeu o braço, né? E eu, puta, não querendo ver aquilo lá, né? Aí meu primo: não, esse daqui, ó, olha o Dinho, pô, ficou sem cabeça, né? Nossa, eu, pá, chega, mas não quero ver isso daí, eu não gosto de ver isso. Não, não, Oswaldo, vê aqui, olha, não sei o que o cara ficou. Puta, aí, sabe, já me estragou ali a noite. Aí, puta, fui tentar dormir, aquelas imagens ficavam vindo na minha cabeça. Nossa, aí eu fiquei tipo uma semana mal, assim, né? Quando eu tava de bobeira, assim, puta, eu ficava pensando, né? Puta, aí ia começar aquele monte de pensamentos lá, né? Que até então eu nunca tinha visto, né? Fotos, assim, né? De pessoas mutiladas, né? Destroçadas. Ainda mais que a gente acabou, querendo ou não, eu tinha alguma ligação, né? Com aquelas pessoas, né? Porque eu era fã, né, dos Mamonas Assassinas, né? Puta, e ver os caras naquele estado lá é um negócio chocante, né? Pro meu primo não, né? Pro meu primo, ele viu lá, tem outra casa, cada um reage de uma forma, né? Então, por isso que algumas pessoas conseguem, né, ser médicos, né? Por exemplo, eu não tenho a mínima condição de ser médico, né? Eu não vou trabalhar em resgate, né? Então, cada pessoa, né, tem uma reação diferente, né? Então, puta, pra mim, sabe, eu evito até hoje, né, de ver. E tanto que qualquer tipo de acidente aí e tal, né? Teve até um que caiu o avião da Gol, né? E também vazou umas fotos lá. E o pessoal: ah, vem ver, Oswaldo. Não, mano, nem me mostra daí que eu não quero ver isso daí. Não me faz bem isso daí. E foi até foda, né? Não sei se o Guitarra já passou por algo assim parecido, né? Já. Passei uma vez que, puta, acho que comentei em off, né, com você e com o Rodrigo ali, que foi uma vez lá que eu tava solteiro lá, aí tinha acontecido lá o problema tava saindo de relacionamento, né? Aí tinha acontecido aquela tragédia lá com aquele cantor sertanejo lá, que morreu lá no carro lá, que segundo diziam lá, o cara não tinha usado o cinto de segurança e sei lá o quê. Ele, acho que a mulher tinha morrido, não lembro mais, né, faz tempo. Mas ficou, na época, ficou na imprensa um tempão, né? Martelando na nossa cabeça essa notícia aí. Porra, ficou uns 2 meses falando só sobre isso, né? E, pô, eu tava bem no auge disso aí eu lembro que saiu na imprensa lá que, pô, iam ser punidos lá os médicos legistas lá, que estavam tirando foto lá do cara depois de já ter, né, falecido, pô, não sei o quê. Aí, pô, um dia lá, eu querendo relaxar, fui lá numa dessas casas de entretenimento adulto lá. Aí entrei lá, né, e tal. Aí, de repente, tô sentado ali, a menina do meu lado, ela: ah, você viu isso aqui? Pegando, quase esfregando lá na minha cara, porra. Você viu isso aqui? Ó, o jeito que o cara morreu aqui. Porra, e umas fotos lá do cara lá na mesa, acho que de necrópole. Eu falei: porra, não quero ver essa merda aí, porra. E como o Oswaldo falou, né, eu também, eu nunca quis ser médico, né, justamente porque, pô, eu tenho puta pavor. Primeiro que não é só questão de mutilação e tal, que já é um troço bizarro e forte demais para você ter que ver e encarar, né? Eu não gosto nem de ver aqueles bichos mortos na rua, sabe? Às vezes tem uns gatos lá mortos que, às vezes, que ficam esmagados no asfalto, né? Que, sei lá, que passou o carro por cima e fica uns dias lá, né? Grudado no asfalto, e às vezes até a prefeitura, alguém demora pra tirar. Eu não gosto de ver uns troços assim, imagino, né, uns troços pior ainda, também com pessoas humanas, né? Aí a mulher: ah, mas olha aí. Eu falei: não, se você quer que eu veja essa merda aí, eu vou sair fora e vou embora. Ah, não, eu só queria entreter. Eu falei: pô, eu quero entreter, mas entreter de outra forma, né? Porra, eu vou ficar entretido com um troço totalmente cabuloso, né? E outro que eu acho que vale a pena citar, e já vou passar
a informação, passar a palavra para o Oswaldo também, daqui a pouco, para ele pronunciar a experiência dele, foi quando teve aquele incidente aí também, né, já quase 3 anos, do candidato lá que estava sobrevoando em Santos e de repente teve a notícia lá de que o avião dele tinha caído lá e que todos os tripulantes tinham morrido, né? Primeiro que eu estava no trabalho, né? Estava lá no trabalho, aí nessa empresa que eu trabalhava era permitido você usar, se não tivesse tendo movimento, você podia dar uma olhada na internet, Facebook e tudo mais. E eu, de repente, vejo lá, acho que é 10 da manhã, 11 da manhã, notícia lá, provavelmente morreu o candidato tal, né? Que ia concorrer aqui para presidente, não sei o que lá. Eu falei, puta, e foi aquele choque, né? Que é uma coisa que ninguém esperava. Né? No dia anterior, o cara estava no Jornal Nacional dizendo para as pessoas, né, acreditarem no Brasil, não sei o que lá. E, pô, esse é mesmo, e o cara mesmo falando lá que acho que ele chegou a falar, amanhã eu tô tomando um voo para não sei aonde, que eu vou fazer não sei o quê. Acho que ia fazer um comício, não lembro o que o cara ia fazer. E é um troço, né, assustador ali, né? E como outra coisa que foi também no mesmo dia, na mesma noite, né? Ainda eu fiquei lá também, né, de madrugada, tinha nada o que fazer, fiquei lá vendo lá detalhes do que aconteceu, né? Aí tinha sites lá com fotos, pô, mostrando a região, a academia quebrada lá, aquela própria quadra ali, né, com os destroços do avião, chassi, fuselagem, né? Por mais que não mostrassem nada, assim, de muito forte, assim, mas, pô, é um troço que me dava um puta mal-estar e como eu tava vendo a imagem lá, você acaba, né, lendo a notícia, acaba se transportando mentalmente lá pro lugar ali, pensando mil e uma merdas, né, até porque até hoje ficou muito mal explicado esse caso, então você fica um troço de insatisfação no ar de mistério, né, de coisa mal resolvida. E aí, porra, eu também, aí eu queria ir pro banheiro e já não ia, né, eu tinha que olhar lá pros dois lados, eu ia onde que eu ia no banheiro, pô, aí eu queria dormir e ficava só pensando nisso, né? Então foi um troço também que, assim como não foi tão aterrorizante quanto o negócio dos Mamonas, que estava explícito ali para Oswaldo, né? Mas para mim, ia dormir depois das imagens voltando, foi um troço meio chocante, né? Eu gostaria até que o Oswaldo contasse pra gente a experiência dele até com respeito a esse incidente aí, se puder. Olha, isso daí também foi um dos piores momentos da minha vida, que esse avião caiu pertíssimo da onde eu morava, né, naquela ocasião, né, e tanto que eu até vou deixar o link, né, de um vídeo que eu fiz na época lá, mas vou repetir aqui, né, rapidamente o que aconteceu lá. Pô, eu lembro que e o negócio mais sinistro ainda, né? Não sei se eu cheguei a contar lá em algum daqueles vídeos, e acho que nem pro Guitardo eu cheguei a contar daí, mas daí foi foda, né? Porque há uns 2 anos, né, antes de acontecer esse acidente, eu tinha sonhado que tinha caído um helicóptero, né, ali perto do meu prédio, né? E no sonho, pô, eu tive toda aquela sensação, né, de desespero, né? Que tava eu, os meus pais, a gente não sabia o que estava acontecendo. E, putz, eu vi, né, o helicóptero passando perto da janela ali, né, quase caindo ali, né, em cima do meu prédio. Putz, aí teve toda aquela sensação depois de eu, os vizinhos descendo lá pra baixo. E, putz, uma pá de gente na rua correndo e tal. Eu acordei, né, assustado, né. Aí, pô, 2 anos depois, eu tava dormindo e acho que é comum, né, acontecer. Às vezes você tá sonhando com uma coisa e algum fato, né, que tá acontecendo externamente ali, né, às vezes acaba entrando dentro do seu sonho, né. Então, dando um exemplo, às vezes você tá dormindo lá e tá tocando o alarme lá, né, pra você acordar, e você tá sonhando e aquele alarme tá, sabe, entrou no seu sonho e você tá, né, escutando, até que você acorda, porra, é o alarme, mano, da vida real ali. Então, pô, eu tava dormindo ali meio que sonhando e, putz, escutei um barulho assim absurdo, né, de... Putz, e passou assim, parecia que passou realmente do lado assim no meu quarto, né, e, putz, o prédio tremeu todo assim, né, puta, eu acordei assim, caralho, será que eu tô sonhando de novo, né, só que dessa vez não era sonho, era realidade, né? E, putz, eu acordei, né, com esse barulho, né, o prédio todo tremendo, puta, as janelas tudo estourando lá, né, e caralho, depois mó barulhão, né, mó cacetada, eu,
pá, eu, caralho, mano, puta, caiu alguma coisa, né, do céu lá, não sabia se era uma bomba, né, sei lá o que que era, né, putz, aí eu, puta, acordei desesperado assim, né, putz, aí eu passei pelo meu corredor, puta, minha mãe lá também, né, porra, branca lá, né, e, cara, depois... E depois um barulho de explosão assim, puta, absurdo assim, puta, uma das piores sensações, eu não consigo nem descrever com palavras, né? Eu acho que eu tive uma pequena ideia do que é, né, estar num lugar que está em guerra, né? Deve ser parecido, né? Você está num lugar lá e ser bombardeado, né? Puta, mas é um barulho assim estrondoso, puta, amedrontador, assim, Na hora ali, agora me desculpe, já vou falar, mas na hora que aconteceu isso, você falou que foi forte, foi bem perto, né? Você chegou a ficar com o ouvido apitando assim, não? Puta, fiquei. Depois, principalmente depois da explosão, né? Que tipo, eu acordei com o avião passando perto, né? Com barulho, por causa do vácuo lá, puta, já balançou o prédio todo, puta, estourou a janela toda. E depois teve o barulho da explosão, né? Depois que o avião bateu no chão lá, explodiu por causa do... que ainda tava cheio de combustível lá, puta, parecia tipo... Sabe aquelas imagens que você vê de bomba atômicas que sobe, né, aquele fogo assim, né, puta, foi exatamente isso que eu vi lá, né, que deu pra ver pela janela da minha sala. Puta, meu, e... caralho, um desespero assim, né? Nossa, uma sensação horrível. Puta, aí eu corri, né, para o meu quarto, pra ver pela janela. Puta, e parecia que tava se repetindo o sonho, né, o pessoal tudo correndo, o que aconteceu? Acho que cai um helicóptero, né? Puta, agora eu escutei falando isso, puta, não é possível, né? Aí, nossa, aí a gente desceu lá, puta, os vizinhos, puta, parecia um filme de guerra mesmo, ninguém sabendo o que tava acontecendo lá, né? De desespero, assim, né? Puta, tudo arrebentado lá. Aí depois que a gente foi ficar sabendo, né, que tinha caído no avião, aí o negócio, e a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Aí eu lembro que uma tia minha, né, ligou lá pra minha mãe no celular. E detalhe, essa minha tia mora, tipo, no interior lá de São Paulo, lá, né? Fala, eu vi na televisão o que aconteceu. Aí eu desconfiei, pô, como que ela viu na televisão, né? Aí depois que eu fui saber que era, né, um candidato à presidência da República que estava lá e caiu ali, né? Puta, foi um negócio surreal ali, né? E tanto que... depois eu fiquei traumatizado também com isso daí, né? Sempre que eu tava dormindo, qualquer barulhinho assim, puta, eu já pensava que tava acontecendo de novo, né? Tanto que acho que faz um ano, acho que, né, que eu dei uma melhorada, né, nisso daí. Fiquei, porra, foi traumatizante isso daí, tá? Imagino, né, que, pô, é mais do lado ali, né? Pô, isso aí é uma coisa terrível, né? E até aí, aproveitando, né, já dentro desse tema, né? Vale salientar também que o Oswaldo muito pior, né, porque ele estava bem próximo da região onde aconteceu isso, mas que depois, né, além de tudo, quando passou o tempo, foi uma história que nunca... Eu acho que é isso que eu estava falando antes, né, que é o que causa mais incômodo na gente, insatisfação, assim, no sentido de como é que eu vou dizer assim, de se sentir um nada, assim, né, se sentir, como é que eu vou dizer assim, impotente, né, porque... as notícias que saíram depois disso aí foram notícias aí totalmente escabrosas, né? Por exemplo, eu lembro lá que o Jornal Nacional foi pesquisar lá e não descobriram nunca lá. Aí o avião não tinha dono mais, né? Porque geralmente esses aviões de candidato e tal, geralmente tem um cara que é um dono, eles fretam, alugam o avião, sei lá qual que é o sistema de leasing que eles fazem, né? De empréstimo que eles fazem, mas geralmente eles usam até o avião, o ônibus, dependendo do que era, mas não é deles, né? Pô, e de repente não sabiam lá quem que é. Aí o dono, né, o cara que tinha grana mesmo também, e era o dono do avião, aí nunca foi encontrado. Aí começam os problemas, a coisa começa a ficar misteriosa, né? Nunca acharam lá o dono lá do avião, aí o Jornal Nacional foi ver lá, foi pesquisar o documento, aí segundo o documento lá, era uma peixaria lá na puta que pariu, lá no estado lá, acho que do norte do Brasil, lá, a peixaria lá, o cara... tinha dinheiro nem para, né, para nada, ia ter um avião, né? Aí começa a ficar
mais você começa a pensar em aquelas coisas bizarras mesmo, teoria da conspiração, desculpa falar, né? Eu nem sou muito de acreditar em teoria da conspiração, costumo ser um cara mais lógico, mas, pô, aí começa isso, né? Não acha um dono do avião. Aí depois a Caixa Preta não gravou nada. Pô, então como assim não gravou nada? Então você tem o direito até de pensar, né? Não gravou nada, porque provavelmente tinham sabotado já a Caixa Preta, já pensando em algum acidente que podia acontecer com o avião, então já estava preparado. E ainda até hoje está cercado de um monte de mistério isso aí, né, Oswaldo? Sim, mas parece que já caiu no esquecimento, né? Ninguém fala mais nada, né? Na época foi um estardalhaço, né? Toda hora, todo segundo, né? Mas agora ninguém lembra mais, né? Parece que já era, já, né? Mas eu queria saber se também, aproveitando aqui, se você lembrou de mais alguma situação bem pesada aí que você passou aí, Oswaldo? Sim, eu lembrei de uma outra história que não foi comigo diretamente, mas vale a pena ser citada porque pra gente, né, ter uma noção e refletir, né, e fica até já, às vezes tem pessoas que nunca pararam para pensar, né, por exemplo, que nem a gente falou, tem pessoas que conseguem, né, ver numa boa, né, fotos de pessoas mutiladas, pessoas mortas, né, outras não conseguem ver nem nada, assim, não consegue ver uma foto assim que o cara tá passando mal que já não gosta de ver, né? E acho que às vezes falta a sensibilidade dessas pessoas, né? Que nem o Guitardo tava citando aí, né? Dessa mina aí que nem conhecia o Guitardo e já vai botando na cara dele lá, né? A foto lá do cara lá morto lá, né? Numa situação desagradável, né? Para se ver lá, né? Mas a pessoa, aí é que eu falo, falta, né, um pouco de simancol, né, das pessoas. As pessoas, pô, não tem que saber, né? Então já fica, caso alguém, né, esteja escutando isso daqui e nunca parou para pensar, né? De repente tem pessoas que estão escutando isso daqui e vê numa boa, né, esse tipo de material. Mas tenham em mente que outras pessoas não têm, né, esse mesmo comportamento que vocês têm, né? Pessoas que não gostam de ver isso daí, se chocam, né? Isso pode até causar traumas, né? Então pensem duas vezes, né, antes de querer mostrar, né? Pô, custa chegar pra pessoa, pô, tem umas fotos aqui, né, do acidente e tal, pô, você gostaria de ver? Você não tem que dar essa opção pra pessoa, né? Ver ou não já chegar mostrando, né, pra pessoa. Daí, porra. Então, teve um caso que foi, nossa, sem noção, né? Que foi uma... Tô dando risada, que é um negócio tão absurdo que a gente ria assim, mas é foda, né? Que eu tenho um amigo meu de infância, né? Que ele é desse tipo de pessoa que vê qualquer tipo desse material e ele não se choca com nada disso, né? Tanto que quando tem acidente ele vai lá, fica vendo, nossa, ele adora ver esse tipo de material e fica vendo essas fotos, né? Que tinha até um site, né? Quem é das antigas vai saber, né? Que era assustador.com, né? Que tinha até fotos lá de pessoas mutiladas, só de acidentes gravíssimos. E esse meu amigo, ele adorava ver isso daí, né? E o detalhe, na época, acho que ele devia ter o quê? Uns 12 anos, assim, né? E ele tem um irmão que é menor, né, que ele lá. Acho que, por exemplo, acho que esse meu amigo, ele tinha 12, o irmão dele devia ter, sei lá, uns 9 anos, assim. E o irmão dele também vê também tranquilamente nesse tipo de material. Aí um amigo, né, do irmão dele, que tinha a mesma idade, que devia ter, né, essa faixa etária, né, de uns 9 anos, esse meu amigo lá falou, vem ver aqui um vídeo, né, que eu achei na internet, né. Aí vai lá, né, os dois vendo, o irmão dele e o amigo do irmão dele, né. E era um vídeo assim, que acho que era até internacional, né, tipo filmado amadoramente, né, acho que deve ter sido até a polícia que filmou lá, né, de algum país, que era tipo um criminoso, né, com uma refém, né, com uma arma na cabeça da refém, e não é que o cara atira na cabeça da mulher lá. Pô. Imagina, meu, uma criança de 8, 9 anos vendo aquilo lá, meu. E aí ele me contou, né, que esse amigo dele começou a chorar lá. É verdade isso daí, sim. Aí, tipo, só que esse meu amigo, ele não tem muita noção, né? Sabe, acho que ele não tem esses questionamentos. Acho que ele não faz nem por mal isso, é porque é falta de noção mesmo, né?
Ainda mais que ele era novão na época, né? Nossa, aí falou que ficou traumatizado, né? O moleque não parava de chorar, né? Não sei o que, pô. Aí falou, pô, por que você tá chorando? Ah, porque, pô, até triste falar isso daí. Pô, porque a moça lá que morreu parecia com a minha mãe, né? Puta, é foda, né? Aí depois esse meu amigo contou que depois a mãe dele foi buscar ele lá e esse amigo dele saiu correndo e abraçou a mãe, assim, né? Chorando, né? Aí a mãe dele, pô, o que aconteceu, né? E, puta, ele chorando lá, né? Ai, resumindo, nunca mais o moleque voltou na casa dele. Aí a gente tá risada, mas porra, imagina, mano. Pô, deve ter contado pra mãe dele lá, né? Porra, né? Eu vi. Pô, ele me mostrou, né? Um vídeo, um cara dando tiro na cabeça. Porra, olha isso, é coisa de se ver, né? Pô, imagina, pô. Você... imagina ele contando isso pra ele, né? Mãe, foi lá na casa do fulano e o cara mostrou a foto lá do assassinato lá, da mulher morrendo ali com os miolos caindo. Pô, é foda, né? Isso aí até me lembrou, Oswaldo, não sei se aconteceu com você, de você ter ido às vezes num parque, né? E eu lembro que eu fui, mas quando acho que era uma feira, eu não lembro direito. Duas coisas que me traumatizaram um pouco ali, quando era pequeno. Eu fui lá num parque lá e tal, só que além de ser um parque com como é que eu vou dizer assim, com aquelas coisas de parque, né, de montanha-russa, de roda gigante, tava tendo uns especiais, digamos assim, entre aspas. Aí tinha lá um que eu achei meio tosco lá, quer dizer, na época fiquei assustado porque eu não gostava dessas coisas, assim. Que você entrava dentro de um boneco gigante, era tipo um boneco de uma mulher, assim, sabe? Deitado no chão, né? Mas só que num tamanho grande, assim, sabe? Estilo. Como é que eu vou dar um exemplo assim? Você entrava dentro do boneco ali, mas só que era tipo estilo Gulliver, sabe? Tipo, como se fosse uma mulher gigante ali, deitada no chão lá no stand do parque. Aí entrei lá com meu pai, com minha mãe lá. Aí você entrava dentro da mulher, né? Tipo, acho que era um troço até meio educativo, né? Ah, esse aqui. Eu lembro que eu entrei lá, quando eu chegava perto da boca, aí entrava lá. Passava pela goela, né? Aí tinha ali os dentes, né? Por dentro, como era e tal, que eu acho que era um estudo do corpo humano. Aí você podia andar lá por dentro, né? Pelo corpo da mulher por dentro ali, né? Aí você via fígado, via coração batendo. Era até um troço meio. Eu não sei se os caras usavam algum tipo de animatrônico ali nisso aí, porque eu acho que tinha lá o coração sendo bombeado lá por sangue, um negócio meio assim, meio de ficção científica, só que tipo. Com uma intenção meio educativa, né? Você pagava ingresso para ir no parque, você podia ir nessa atração. Eu fui, achei na época, né? Eu era pequeno, de um mau gosto do cacete, né? Eu acho que eu tive até pesadelos por umas noites lá com isso daí. Mas o pior, Oswaldo, que aconteceu, que eu lembro, assim, foi que aí eu fui tinha um outro stand que eu entrei, e isso não é zoeira mesmo, isso eu vi mesmo. No que eu entro assim, eu vejo lá acho que um filhote de boi ali com duas cabeças ali. Eu falei, puta, aquilo lá. Eu traumatizou, eu falei, não, puta, e eu era pequeno, né? Eu tinha muito pequeno, eu tinha 5, 6 anos vendo um troço daquilo, né? Nunca mais esqueci daquilo lá, do bode de duas cabeças, assim. Tanto é que quando o pessoal fala, né, que às vezes nasceu não sei o quê, duas cabeças, que o pessoal acha que é mentira, né? Que não existe, não, às vezes acontece umas anomalias ali que acontecem, né? Que nem, por exemplo, às vezes a pessoa que nasce sem um dedo, né? Quer dizer, uma mutação genética, ou sem algum, que nasce diferente, né? Então acontece, né? E aquilo lá me deixou assustado pra caralho ali, quando eu vi, assim, né? Principalmente o bode ali, né? De duas cabeças ali, aquilo lá até hoje eu lembro que eu entrando lá e vendo aquilo lá, ficando horrorizado. Sabe? Você chegou a passar por alguma situação assim, não? É aquilo, né? Tem muitos aí que vão estar escutando esse podcast e deve estar achando ridículo. Pô, como é que os caras, né? Se traumatizar com coisa dela, mas cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa reage de uma maneira. Ainda bem que é assim, né? Porque imagine se não tivesse pessoas que não tivesse esse tipo de problema que a gente tem, né? Então não existiriam médicos, não existiriam pessoas para trabalhar em resgate, né? Mas uma coisa a gente tem que fazer aí uma ressalva, né? Tem pessoas que, sei lá, né? Procura e gosta disso daí, né? E às vezes faz mal, né? Que eu até costumo usar, né, um exemplo, né? Tem coisas que realmente influenciam negativamente na gente, né? Então, pra mim, assim, né, por
todo mundo, o ser humano tem essa curiosidade, né? Às vezes eu tinha uma época que eu até tentava, né, ficar assistindo aqueles programas do corta pra mim, não sei o que lá. Pô, tem principalmente quando tinha aqueles casos famosos lá, né? Eu lembro que um dos casos aí mais recentes foi daquele do goleiro Bruno lá, né? Pô, Que assassinou lá, né? Até hoje ele nega isso daí, né? Mas ele foi julgado e condenado lá, que ele participou, né, disso daí. Que matou lá, né, a amante dele. Putz, e aí viram lá que eu acho que nossa, tem várias teorias lá que esquartejaram ela toda e deram pros cachorros comer. Puta, aí aqueles casos e ficava detalhando, né, o que acontecia. A Marcela, vamos pra cá. Aqui nós vemos que não sei o que lá, no dia tal recebeu uma ligação. E fica lá falando. Putz, e eu ficava vendo pela curiosidade, caraca, tá, mas, pô, o bagulho me fazia mal aquilo lá, né? Tanto que acho que foi até o último caso que eu acompanhei assim mesmo, né? De ficar vendo os noticiários, né? Porque aí eu vi, pô, não tá me fazendo bem isso daí, né? Então, querendo ou não, causa reações químicas ali no seu corpo, né? Então, dando até um outro exemplo para ficar mais claro o que eu tô querendo dizer, né? Por exemplo, quando você tá assistindo um filme pornô lá, né? Vendo aquelas mulheres lá gostosas lá, né? Pô, você fica excitado lá, né? Teu cérebro sabe que aquilo lá é um filme, lá tá uma filmagem, né? A mulher não tá falando, mas o bagulho causa ali, né? Algo químico, tu fica lá, né? Com a penga dura ali, né? Então é a mesma coisa quando você está vendo esse tipo de notícia, né? Esse tipo de vídeo e tal, né? Causa um mal-estar ali, né? Teu cérebro ali não consegue interpretar ali, né, direito ali. Então, pô, fica doente, né? Tem pessoas que ficam doentes, né? Eu, porra, ficava com um baixo astral caralho, né? Puta, já causa até insônia, né? Que nem o Guitardo falou lá, né? Então, porra, hoje em dia eu evito ao máximo ficar vendo isso daí, né? Que me faz mal isso daí. Tanto que o caso aí mais recente, né? Mesmo eu tentando fugir de tudo, mas eu fui bombardeado, né? Que foi o caso do acidente lá do avião da Chapecoense, né? Putz, os caras ficavam lá, né? Mostrando, e mostra detalhe, e mostra aquilo lá, e mostra a reação das famílias, e mostra lá aí o sobrevivente falando uma palavra, aí mostra de novo, nossa, e faz especial daqui, especial dali, aí você tá na internet, aí o cara vai e divulga lá, puta, cara, você fala um pouco sobre esse último caso. esse caso aí foi complicado mesmo, né? Porque esse caso aí, o acidente em si já foi horrível, né? Aí depois você ficava sabendo de tudo que é detalhe, né? Foi falta de gasolina aqui. Aí os caras não dão uma trégua, meu. Puta que eu pariu. Eu lembro que às vezes eu ficava sozinho aqui no meu apartamento, né? Nessa época aí, principalmente, e tal, e ficava cuidando dos cachorros, né? Tenho 2 cachorros aqui. E enquanto meus avós saíam, eu ficava aqui, né? Cuidando dos cachorros. Pô, e eles deixavam, às vezes, meus avós têm a tendência de deixar a TV ligada pro cachorro não se sentir sozinho, sei lá, uma crença deles lá e tal, né? Que aí é como se a TV, como fica sempre falando alguma coisa, né, na TV ali, o cachorro não sente como se estivesse tão sozinho em casa, então. Aí beleza, aí tava lá, e no computador, e a TV lá no volume mal alto, a Globo lá. Bom, agora estamos vendo aqui o funeral. Pô, já tinha feito uma semana já que tinha acontecido um negócio e os caras não paravam de falar, meu. Puta que pariu, como o Rodrigo falou, como o Oswaldo falou, uma masturbação mental isso aí, meu. Que nem quando. Agora, por isso que eu lembrei tanto daquele caso lá daquele cantor sertanejo, porque também, cara, quando aconteceu aquilo lá, 2 meses a imprensa. Agora descobriu que não sei o que. Agora a família não sei o que lá. Mas agora no funeral não sei o que. Porra, meu. Os caras, tipo, não tem a menor semancol, tudo é dinheiro, né, pra imprensa. Tipo, quando tiver rendendo uma grana lá pros filhos da puta, os caras vão ficar falando dos assuntos mais escroto, né? Não deixam você esquecer, né? Que nem quando morre, por exemplo, também, agora eu lembrei, outras personalidades famosas, né? E agora morreu a Hebe Camargo, puta, e ficava, seu filho de Hebe Camargo, agora entrevista exclusiva com o filho dela, como é? E aqueles repórteres cretinos, né, Oswaldo, fazendo aquelas perguntas mais imbecil. E aí agora, você que morava com sua mãe há tantos anos, agora que você vai morar sozinho aqui, como é que você pensa que vai ser sua vida? Pô, aqueles repórteres fazendo as perguntas mais escrotas, não sei de onde os caras tiram essas perguntas, mais filha da puta ainda, né? Acho que só pra causar mesmo
sensacionalismo em cima da dor dos outros, né? Porra, é difícil, né? Então, realmente, esse tipo de coisa choca a gente, né? E faz mal, né? E a imprensa realmente não para de te bombardear, né? Aí você vai querer entrar no Facebook e tá lá, você viu lá, mas o cara morreu lá com o beiço pra cima. Tô zoando, tá? Só pra dar um exemplo. Aí chega no outro imbecil comentário, não, acho que ele morreu lá com o braço estendido pra cima. Entendeu? E falando aí, mas será que agora o funeral vai ser dia tal ou será que vai chover? Os caras falam umas merda lá que, você quer pensar em outras coisas e as pessoas, e a própria imprensa, como o Oswaldo falou, você quer escapar e não tem como. Você para de ver TV, aí tá lá na internet. Aí você para de ver o site, aí tá na rede social, pô. Aí o cara vai lá no celular lá querer ver um e-mail, aí tá lá, até os caras são tão filha da puta, aí tá lá, linha aérea fazendo propaganda, né? Voo seguro com a TAM, por exemplo, né? Os caras, pô, não param de te dar indireto pra você lembrar do negócio. Então é foda, né, Oswaldo? Às vezes você quer também superar esse tipo de coisa e esse tipo de situação aí não deixa, né, Oswaldo? Mas também tem o outro lado da moeda, né? Acontece isso porque dá audiência, né? O ser humano gosta de ver isso daí, né? O ser humano se deleita com isso daí, né? Tem pessoas que param tudo e tem um fenômeno aí, que eu já até comentei em outros podcasts aí, mano. Pô, às vezes eu tô indo no, sei lá, almoçar, ou sei lá, eu quero comer lá um pastel lá, né? Aí eu vou lá na pastelaria, tá na TV, programa do Datena lá, falando do Chapecoense lá. Descobriram mais não sei o que lá. Nossa, aí o pessoal tudo comendo e vendo. Caramba, você viu isso? Caramba, você viu, pô, não sei o que. O pessoal gosta disso, né? Então, fazer o que, né? Se isso daí não desse audiência, eles não iam fazer mais isso. Mas o povo dá audiência, né? Tá rendendo lá, né? Índices altíssimos lá, né? Tanto que esses programas aí estão até disputando horário, né? De um lado o Marcelo Rezende e o outro o Datena lá, né? Ô, louco! Me dá imagem! Me dá imagem! Bom, então vamos já dar nossas considerações finais aqui, né? No meu caso, eu quero que vocês parem para refletir e façam a seguinte pergunta para vocês mesmos. Está fazendo bem para vocês ficarem acompanhando esse tipo aí de notícia, ficar acompanhando esse tipo aí de programas como Corta Pra Mim, que só fica falando de assassinatos, de tragédias? Se estiver fazendo bem para vocês, não banhe não. Agora, se você perceber que isso daí não tá te fazendo bem, meu, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu te aconselho a fazer um teste aí, meu. Fuja um pouco disso daí, vá assistir algo mais produtivo aí, porque pra mim, falando aqui particularmente, não me faz bem isso daí. Eu já cheguei a essa conclusão e eu tento evitar ao máximo de ficar fazendo, porque querendo ou não, mesmo eu tentando não assistir daí, porra, me abalou pra caralho, né? Que nem o Guitarra falou, mano. Esse último acidente aí, né, da Chapecoense aí, não abalou só a gente, né? Abalou o mundo inteiro aí, né? Foi um negócio, né, porra, trágico, né? Não precisaria ficar, né, explorando, né? E mostrando, e agora vai mostrar o funeral, e mostrando ao vivo, agora a homenagem, agora descobriram não sei o que, e fica lá, e porra, não me faz bem isso daí, mano. Então fica aí, né, esse meu conselho é para vocês, parem para pensar e cheguem nas suas próprias conclusões. Então é com você, Guilherme. A conclusão final é isso mesmo também. Enche o saco, né? Como o Oswaldo falou, e você vai na pastelaria lá e os caras lá, comandante Hamilton, e aquele assassinato lá na favela, porra, só desgraça, né? E se fosse pelo menos uma desgraça, mas no meio de notícias variadas, né? Por exemplo, né, o cara falou de um troço bárbaro, mas depois o cara falou agora vamos falar um pouco aqui da variação do dólar. Não, é uma atrás da outra. E agora o marido que esfaqueou a mulher porque desconfiava que ela
traía ele com um sapatão, só uma coisa escrota, assim, pesada, né? E como o Oswaldo falou, às vezes você não tem nem paz para sair de casa, né? Por exemplo, vamos supor, às vezes você tem que pegar uma fila lá numa repartição para você tirar um documento, né? Aí você tá lá na fila, tá sentado na cadeira lá, ou você tá esperando lá para tirar pegar um raio-x no médico, aí tá lá na sala lá da secretária lá, os caras estão com a TV ligada e é isso que tá passando, né? Às vezes eu passar sei lá, até os caras deixar ali os caras têm dinheiro pra isso, né? Os caras deixar na TV ali fechada, né? Naquela Sport TV, entendeu? Esses canais assim né, passar uma coisa mais leve, não, fica lá, corta pra mim, agora o fulano e tal esfaqueou 30 vezes, não sei quem. Pô, aí você já tá estressado lá que você tem que fazer um compromisso na rua. Ainda vem a TV e te deixa mais estressado ainda. Então é complicado, né? Então eu faço das palavras do Oswaldo a minha, eu não curto, assim, eu tento fugir aí desse tipo de conteúdo. Tanto é que eu sou meio fraco, né? Eu falei já pro Oswaldo, para filmes de terror, muitos eu não vi justamente por isso, né? Por esses cagaços assim. E agora, quando pinto uma chance de ver algum filme, até com tema relacionado, eu procuro ver pela tarde, né? Para não estragar minha noite e também, se for o caso, se for muito pesado o filme, depois eu poder ver um outro filme por cima e ficar com a lembrança do filme que veio depois, antes do primeiro, que era mais forte, né? Mas é isso aí, Oswaldo. Então é isso daí, pessoal. Até a próxima e fui. Falou!